Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre 2 Coríntios, o capítulo é o 3. E antes de começar a falar os meus comentários, eu quero orar com vocês. Senhor, soberano, amado Deus, obrigada, Pai, pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pela tua palavra. Obrigada por nos ensinar, obrigada por nos libertar, obrigada por nos amar e por nos confortar. Obrigada pelo teu amor imensurável e por estar sempre cuidando da gente e fazendo com que a gente cresça, né, em intimidade, em entendimento, em revelação. Traz revelação dessa palavra que nós vamos ler hoje, traz entendimento e que entre em nossos corações para gerar frutos, que gere frutos duradouros, amém? Em nós e em todos que estão ao nosso redor, né? Então vamos lá. Então nós, né, esse capítulo ele começa falando que nós somos cartas vivas de Cristo e que nós devemos ser conhecidos, né, e lidos por todos. Então, nós precisamos ser conhecidos em todos os lugares, né? Nós precisamos ser conhecidos e lidos por todos. Dessa forma, a gente não pode ficar dentro de casa ou dentro de 4 paredes, num templo. A gente precisa fazer com que o evangelho se espalhe, a gente precisa fazer que as pessoas nos leiam, que as pessoas nos conheçam, que é através de nós que elas vão conhecer Jesus. Que através de nós elas vão ler Jesus, elas vão entender, vão querer Jesus. Então, é isso que a gente deve fazer, né? Isso que eu entendi aqui no começo desse capítulo. O mundo precisa nos ler e nos conhecer. Nós precisamos refletir a Cristo, assim como, né, fala ali no início desse capítulo, assim como Moisés refletia a glória do Senhor, porque ele esteve na presença do Senhor, ele estava, né, constantemente na presença do Senhor, assim nós também precisamos refletir a Cristo através da nossa vida, né? Então a gente consegue é muito mais hoje, porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Então é muito mais hoje, a glória de hoje ela é muito maior do que quando era lá com Moisés, porque hoje o Espírito Santo ele habita dentro de nós, amém? Então, e a gente consegue perceber como o mundo está carente disso, como o mundo está carente dos filhos, como o mundo está carente desse amor, desse Jesus irresistível como ele é. Então que seja nós, que seja através de mim, que seja através de você, que a gente eu separei o verso 3, eu quero ler com vocês, que fala assim, ó. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então, né, que seja assim mesmo, que a gente grave, né, em nosso coração o amor do Senhor, que a gente grave em nosso entendimento, em todo o nosso ser, e que a gente leve isso para as pessoas, né? Então, eu separei aqui também Romanos 8:19, que fala assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Olha só. Então, toda a criação, ela aguarda com grande expectativa, com ansiedade, a nossa manifestação. Então, que sejamos, a partir de agora, que a gente manifeste o Jesus que habita dentro de nós. Que a gente dê espaço para que Ele manifeste, para que Ele possa agir na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Então, vamos para frente, né? O 5, ele fala assim: não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus, mostrando que a nossa confiança ela deve estar em Deus, que nos capacita. Amém? No 6 ele fala assim, ó: ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Então, esse verso, número 6, ele fala assim: ele já nos capacitou.
Então Jesus ele já nos liberou, ele já nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Então já está tudo dentro de nós, ele já colocou tudo dentro de nós. A gente precisa o quê? Colocar isso para fora. E como que a gente faz isso para fora? Coloca isso para fora, a gente pede ajuda dele, né? É crescendo em intimidade, é orando, é buscando, é pedindo, é lendo e vendo, né? Esse agir, esse fluir através da nossa vida. Então, né, como que eu posso mostrar para o outro o Jesus que habita dentro de mim? Como que eu faço isso? Com as minhas ações, com as minhas reações, com o meu modo de reagir às questões do dia a dia, com o meu modo de pensar, com as características do fruto do Espírito Santo agindo na minha vida e através da minha vida na outra pessoa. Então, nos versos seguintes, né, fala sobre a lei. Então, a lei, ela nos mostra o pecado, né, e ela nos condena. E a nova aliança, ela nos mostra o pecado e por meio de Jesus, ela nos transforma, né? Porque é o Jesus que nos transforma, porque a gente não consegue sozinho, né? Parar de pecar. Não, a cada pouco a gente peca. Então é por meio de Jesus que nós somos transformados por meio da leitura da palavra, que é a verdade, que é Jesus. Então é por meio dele. Amém? Então, nós somos perdoados por Deus por meio de Jesus. E Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a cada pouco a gente peca. Ele sabe disso. Mas Ele nos capacitou. E Ele nos dá ferramentas para que a gente resista ao pecado. Para que a gente lute contra o pecado. No verso 6b, eu quero ler em outra tradução para vocês, que ele fala assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso nos ensina a importância de quando nós formos abrir a palavra para ler, que a gente leia pedindo a revelação do Espírito Santo, porque foi ele quem escreveu. Então, para que nós tenhamos, né, esse entendimento, essa revelação do Espírito, amém? Então, vamos para frente, né? Lá no verso 9, eu separei também, eu quero ler com vocês, que ele fala assim, a parte B do verso, ele fala assim: muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. O novo sistema é a nova aliança, amém? Então, no 14, mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. Então, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas têm esse véu na sua mente e no seu coração, tampando a sua visão, para que elas não enxerguem o amor do Senhor, amém? Então, por isso é tão importante, né, que sejamos nós, né, a manifestar, a mostrar para essas pessoas como Jesus é bom, como Jesus é amoroso, para que então o Espírito, né, faça o trabalho dele, ele, né, alcance essas pessoas, ele convence essas pessoas, porque não é nós que fazemos, mas é através da nossa vida, amém? Então, vamos lá. O verso 16 eu separei, o 17, o 18 fala assim. Mas antes eu quero terminar ali o 14, a parte B, que fala assim: e esse véu, ele só pode ser removido em Cristo. Então é só Jesus que faz isso. Só Jesus que ele abre os olhos. Só Jesus que tira esse véu, que tira essa venda dos nossos olhos. Foi ele quem rasgou o véu de cima a baixo e permitiu que hoje nós possamos entrar com ousadia nos Santos dos Santos, na presença do Deus Altíssimo. Amém? Então, eu quero seguir ali com vocês no verso 16. Eu separei o 16 até o 18 e eu quero ler com vocês. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Amém? Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se você está se sentindo preso em algo, em alguma situação, em algum lugar, em alguma questão, é porque ali o Espírito Santo do Senhor não está fluindo. Então peça ao Espírito Santo para que ele flua naquele lugar através da tua vida, na sua vida, para que você possa ser liberto, amém? No 18, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, glória a Deus, podemos ver a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Em nome de Jesus, né? Que a gente permita,
Que o Senhor faça isso na nossa vida, que a gente tenha, né, faça esse techuvá, esse caminho de volta, para voltarmos a ser a essência, né, a imagem e semelhança do Pai. Amém? Então, este capítulo é lindo, tem muitas informações aqui, muitas informações para a gente estudar, para a gente detalhar, mas eu vou deixar essa delícia com vocês, o Espírito Santo. Então, eu espero ter ajudado vocês aí nessa leitura, que o Senhor as abençoe, abra o seu entendimento, abra a sua mente, renove a sua mente, para que cada vez mais a gente cresça em conhecimento, cresça em amor, cresça em relacionamento com o Pai, amém? Então, estes são os meus comentários do capítulo 3 de 2 Coríntios. Um beijo e até o próximo. Tchau!